Luís e Renato, obrigado por terem gasto um bocadinho do vosso tempo a falarem aqui comigo, por gastarem um bocadinho do vosso tempo. O que ia pedir então era que se apresentassem para quem nos está a ver e dissessem um bocadinho de qual é a vossa empresa e falarem um bocadinho acerca de vocês, para depois começarmos com as dúvidas. Portanto, o Luís começava por ti, se calhar. Bom, então, bem, eu sou o Luís Pereira, sou sócio-gestor hoje da Look and Feel na Europa. Então, a Look and Feel é essa empresa brasileira que já tem aí cerca de 8 anos. E no ano passado, a convite do Web Summit, a gente veio para Portugal. E em Portugal, a gente percebeu uma série de oportunidades para trabalhar não só a comunicação e publicidade, marketing digital, e também o branding. Então, basicamente, é isto. Este sou eu, sou estudante de mestrado na Universidade Nova de Lisboa, faço a cadeira de mestrado em comunicação estratégica. E, bem, tenho trabalhado com planejamento estratégico há cerca de 5 anos, sou membro do grupo de planejamento de Londres. E, em termos de currículo, é isso. Ok. E serve. Há quanto tempo é que já trabalhas nesta área então? Há quantos anos? Anos, mais ou menos. Ok. E tu, Renato? Bom, meu nome é Renato, sou brasiliense, formado em Publicidade e Propaganda pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília, especializado em Planejamento Estratégico pela Miami Ad School e em Branding pela ESPM, Escola Superior de Propaganda de São Paulo. E aí, atualmente, eu sou um dos sócios da rede Look and Feel e sou o gestor da Look and Feel Lab, que é a nossa consultoria de marcas e negócios, né, onde a gente trabalha principalmente com branding, mas trabalhamos também com design de serviço e outras soluções de comunicação e marca para negócios. Okay. Basicamente é isso. Muito bom. Queria só começar então, vocês... antes de mais, normalmente como é que funciona? As pessoas vão ter convosco, procura-vos ou vocês fazem uma proposta às pessoas, às empresas? Como é que costuma funcionar? Acho que é legal ter essas duas visões, né? Porque a gente está aqui, eu estou aqui de Brasília, o Lupe tá aí de Lisboa, e são fluxos bem diferentes. Aqui em Brasília, a Look and Feel existe desde 2011, então estamos aí há 8 anos no mercado, e hoje a gente tem um posicionamento muito interessante que nós somos desejados, então a gente recebe muita procura pelos cases que já fizemos, pela rede que a gente construiu, pelas marcas que a gente atendeu, né, por todos os trabalhos que já fizemos por aqui. Então a gente consegue ter um atendimento bem mais passivo. As empresas vêm até a gente, procuram um fornecedor, né, de comunicação, de branding, e aí a gente atende essas demandas, o que é completamente diferente do que o Lupe tem vivido aí na Europa, né? Então, como é que é? Completamente. Eu pareço sempre um estranho, pareço sempre um brasileiro corajoso que está aparecendo aqui. Trago uma marca por trás de mim, que é a Look, que é sensacional porque já traz uma metodologia, uma experiência e também vários cases que eu apresento. Mas, no geral, hoje a gente tem uma prospecção ativa aqui. Então, mapeamento de mercado, às vezes oportunidades que são construídas ao longo de propostas comerciais, imagine. Por vezes, e aqui já talvez entrando na conversa que a gente vai ter agora sobre branding, um cliente chega precisando de um determinado serviço. Mas, na verdade, quando a gente faz um primeiro diagnóstico do que ele precisa, às vezes ele precisa de muito mais, e aí o branding se transforma numa oferta que entra junto do pacote de soluções que a gente acaba oferecendo. Então, no geral, aqui na Europa é prospecção ativa, e aí o branding se transforma em uma das possibilidades de oferta. Então, e em que vocês fazem para qualquer setor? Já têm vários, no Brasil já existem desde 2011, assumo que já tenham tido vários trabalhos, não é? Em que normalmente focam-se em mais um, ou são-vos pedidos para trabalharem num determinado setor ou numa determinada indústria, ou é de um grande espectro? Então, Miguel, na verdade, assim, a gente trabalha com todo tipo de empresa, pequena, média, grande, de todos os segmentos, varejista, atacadista,
serviços, enfim, a gente realmente com a metodologia, que é uma metodologia que a gente criou e vem adaptando já há alguns anos, a gente consegue atender qualquer perfil de empresa. É claro que durante esse tempo tiveram alguns segmentos onde a gente construiu mais cases e acabou se especializando um pouco por desejo, um pouco por oportunidade, um pouco porque os outros players do segmento olhavam para o que a gente estava fazendo e falavam, pô, legal o que vocês estão fazendo, eu quero também. Então, no passado recente, nós fizemos muita coisa para o segmento de entretenimento, então, e segmento cultural, né? Cultura e entretenimento. Então, fizemos case recente para Festival de Música, um dos maiores festivais de música aqui de Brasília, para a Bienal do Livro, que é uma grande feira do livro, um evento assim que circulam 300 mil pessoas em uma semana de evento. Fizemos também para o Na Praia, que é hoje o maior evento de entretenimento, que é um complexo, um parque itinerante que tem festival de música, eles montam uma praia em Brasília, que é uma cidade que não tem praia, então é uma espécie de parque temático, é bem interessante. Então, acabou que a gente se especializou isso, assim, né? A gente criou muitos cases e as pessoas gostaram e começaram a vir atrás, mas assim, respondendo objetivamente a sua pergunta inicial, todo tipo de empresa, todo tipo de segmento, nós somos bem abertos e conseguimos hoje atender todos esses perfis. Ok. Aqui em Portugal, qual é que tens visto, em que trabalhos é que tens estado envolvido? Olha, não somente no branding, a gente tem trabalhado com já uma espécie de consultoria que tem passado por branding em alguns níveis, porque o branding acaba sendo bastante abrangente. Sim. E uma consultoria para uma empreiteira que está hoje numa mudança de fase bem interessante. É uma empresa que é familiar, mas já tem a sua gestão familiar já no momento onde eles querem passar a empresa para frente, querem vender a empresa no futuro de 5 anos no máximo. E hoje precisam de construir a empresa, os modelos operacionais e o modelo de negócio e uma marca forte que tenha valor para venda. Então, a empresa é super rentável, tem faturamento recorrente, está estável há quase 12 anos, mas não tem hoje um formato definido para ser vendida, por exemplo. Então, nesse caso, hoje o branding é um projeto que a gente está envolvido aqui. Desculpa, força, continua. Um outro projeto que por acaso tem bastante sinergia aqui com você também, Miguel, que a gente chegou a conversar, era o projeto de um box de CrossFit, que vai ser lançado daqui a 2 meses em Lisboa, e ele está hoje com o branding completo, está esperando as obras de renovação do espaço para ser lançado, planejamento de comunicação está todo construído. E imagine, o branding nesse caso foi um trabalho muito feliz e muito daqueles que empolgam bastante o time, porque eles tinham a seguinte dificuldade. Olha, já existem 18 boxes de CrossFit em Lisboa, que é uma cidade que tem um mercado consumidor bastante baixo comparado aos padrões brasileiros, em termos de volume de pessoas que podem aceder até um determinado serviço. Como a gente consegue se diferenciar? Então, a aposta deles no momento de concepção da marca foi o branding para gerar diferenciação. Então, eles acharam uma proposta de valor da marca única, que não existe nenhum outro em Lisboa que tem, que será o diferencial deles. Ok, engraçado. Então aí são 2 casos diferentes os que tu apresentaste. Um deles já era um que estava agora a ser criado e havia outro que já existia uma empresa por trás, mas que queria dar a volta para depois com o objetivo daqui a 5 anos ser vendida, não é? Então normalmente as pessoas procuram-vos, já vêm com uma ideia bastante clara daquilo que querem, quando é que... Ou então vamos fazer um exercício, eu estou numa organização em que acho que é preciso dar um salto. Mas quer dizer, o branding depois como é que nós avaliamos se teve sucesso, se não teve sucesso, se vai valer a pena ou se não vai valer a pena, como é que eu depois justifico
esta aposta, digo, olhem, a uma instância superior, olha, eu acho que devíamos apostar nisto, como é que eu faria isso? Fica para os dois, para quem quiser responder. Não, claro. Bom, vamos lá. Eu acho que o branding, e a gente acredita muito nisso, o branding é uma ferramenta de negócio. Ele precisa necessariamente gerar valor para o negócio. E a gente gosta sempre de falar da analogia do branding, que o branding é como um iceberg, né? E aí você tem a parte visível do branding, que a pontinha do iceberg é o logotipo, a fachada da minha loja, o cartão de visita, que é o que normalmente as pessoas, o público em geral, entende como brand. A marca é um logotipo. Só que o que a gente fala muito, que a gente tenta muito desconstruir, construir, né, com as pessoas, é que tudo que dá sustentação para essa pequena parte visível na superfície, para o logo, para a identidade visual, para tudo que está visível, é o conceito, é o que está por baixo, que é minha proposta de valor, meu posicionamento, a minha personalidade da marca, a minha diferenciação, e tudo isso é intangível. Então, frequentemente a gente percebe esse incômodo de alguns empresários, de algumas pessoas, tá, mas como é que eu sei como é que eu mensuro que aquilo vai dar valor ou não? A gente tem alguns KPIs, alguns indicadores mais diretos e objetivos. Então, se estamos falando de um processo de rebranding, uma marca que já existe e que precisa de mudar por algum motivo específico, como esse que o Lupe comentou, que eles estão... é uma gestão antiga que está se preparando para vender, ou porque o negócio não está indo bem, ou porque a marca é antiga e já está desatualizada, já não comunica o que a marca ou uma mudança de posicionamento, ou uma fusão de empresas, enfim, seja qual for o motivo que motivou, né, aquele processo de rebranding, para a gente mensurar se funcionou ou não, a gente tem como é que estão os resultados de negócio. Você aumentou o seu faturamento, você aumentou a sua rentabilidade, então isso é um indicador muito prático, chave, e que o brand, sim, vai ancorar, vai potencializar esse resultado de negócio. Uma ferramenta que é muito interessante da gente usar, e aí existem N ferramentas que são as pesquisas, né? Pesquisa de percepção de marca, pesquisa top of mind, pesquisas para a gente entender como é que está a percepção hoje dessa marca e passado o processo de rebranding, implementado o processo de rebranding já com isso rodando, como é que está depois, né? As pessoas percebe a marca de um jeito diferente, ela cresceu num ranking de percepção de marca, de top of mind, ela ganhou share de mercado, enfim, então alguns indicadores bem objetivos que a gente pode mensurar o sucesso ou não desse processo. E existem outras coisas também que são influenciadas e que são menos são perceptíveis ou por exemplo, falávamos antes da gente começar aqui o nosso papo, naquela conversa informal, a gente falou do case você falou, Miguel, do case do Toronto Raptors. O que é, senão, um título de conferência que é uma conjuntura de fatores, né, que fazem que o clube tenha ganhado um título, mas certamente e invariavelmente o processo de rebranding teve uma parcela importante nesse movimento, né? Então, enfim, acho que são algumas possibilidades, alguns indicadores de sucesso aí para a gente estar olhando. Então, força, Luís, força, diz. Pegando uma boleia aqui na fala do Renato sobre o iceberg, acho que o branding ele é uma ferramenta que consegue, de uma forma muito perspicaz, conectar o que há de mais íntimo no marketing com uma esfera bastante aparente da comunicação. Acho que é um pouco disso que a gente está transitando. Então, como medir
também o sucesso do branding está muito ligado à visão e qualidade do marketing da marca que está construindo esse branding. Então, por exemplo, quando a gente fala especificamente da comunicação, a comunicação ela serve, a comunicação mercadológica, né? Ela serve sempre ao marketing. Então, se a gestão ela não tem uma noção básica de onde ou para onde ela quer ir e vai se ancorar no processo de branding, né, que é um processo que tem uma fase de pesquisa, para descobrir para onde ela vai caminhar, a partir do momento em que ela enxerga esse onde e ela decide que esse é o norte estratégico da marca, ela já pode, a partir daí, começar a colocar os seus indicadores de sucesso. Certo. Então, é um processo que vai lá mesmo no âmago da marca, descobre tudo que ela tem medo, onde ela é boa, onde ela não é boa, e se compara com o cenário, né, o cenário envolvente, o cenário que está perto da marca, os competidores, e aí sim ela consegue ter uma noção de onde ela está, para onde ela quer chegar. O branding é um primeiro passo, e aí tem até acho que uma fala que vai acabar surgindo na nossa conversa, mas eu já vou trazer ela aqui. Em um determinado nível, a gente descobre que tudo é branding. Tudo que uma marca faz acaba sendo branding. Toda vez em que a marca tem um ponto de contato, interfere, se comunica, toma uma decisão, oferece para os seus funcionários internos, numa perspectiva de endomarketing, por exemplo, acesso a uma rede de ginásios para aumentar o bem-estar social. Tudo isso é branding também. Ok, interessante. Então, acho que já estávamos também a entrar, estou agora a referir, ambos, aliás, a falarem, já entraram um bocadinho também naquilo que é o vosso processo de trabalho, correto? O que é que vocês fazem? Qual é o vosso primeiro passo e depois os passos seguintes até ao fim? Quem quiser. Renato, força. Legal. Bom, a gente vem aí desde 2013 trabalhando com branding, e a gente criou uma metodologia que, na verdade, é um combinado de várias ferramentas que a gente conheceu e vem testando, aprimorando, e hoje a gente tem essa nossa metodologia de branding. Idealmente, mas não necessariamente, mas o modelo ideal é que o branding comece por um processo de pesquisa. Então, uma pesquisa que a gente vai fazer, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de público, entender com mais profundidade quais são, né, todos os públicos e os stakeholders, para a gente poder conseguir ter um nível de entendimento ali do contexto daquela marca com mais profundidade. No segundo momento, a gente já parte para um diagnóstico da marca e para uma construção já de uma plataforma da marca, onde a gente vai passar por alguns elementos bem sensíveis e bem chave do negócio do cliente. Então, primeiro a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco os desafios, depois a gente vai fazer aquela análise SWOT, ou análise fofa, né? Entender quais são as fraquezas, as fortalezas, as oportunidades, as ameaças. A gente vai ter com bastante clareza quais são os objetivos de curto e de longo prazo, né? Porque isso vai orientar muito o rumo que a gente vai tomar. E é muito engraçado que muitas vezes isso não está muito alinhado entre os próprios sócios ou entre o departamento de marketing e o departamento de vendas, ou enfim. É muito interessante, são sempre reuniões, né, de cocriação que a gente faz, agência e cliente, e é muito interessante perceber isso, que muitas vezes não se tem clareza ou alinhamento dos objetivos de curto e principalmente dos objetivos de longo prazo. Depois a gente parte para uma esfera da marca, onde a gente vai entender os valores, quais são as crenças, o que a gente entende daquele mercado, quais são as verdades, qual é o nosso jeito de fazer negócio. E aí a gente vai entender uma coisa que para a gente o ponto, talvez seja o ponto mais chave de todo o processo de branding, que é o propósito da marca. Então é o porquê fazemos, né? Um dos vídeos mais assistidos do TED, do TED Talk, Simon Sinek, né? De 2009,
impressionante como segue tão atual e como ele tem tanta clareza, né? Ele vem escrevendo sobre isso, tem alguns livros, né? Como Start with Why, é um dos livros que ele escreveu. E aquilo é muito verdade. A gente precisa entender e ter bastante clareza de qual é o nosso propósito e se comunicar a partir dele, porque o propósito ele realmente vai guiar não só a comunicação, mas as tomadas de decisão, o rumo que a gente quer seguir com o nosso negócio, né, com a marca e com o negócio, e se comunicar a partir do propósito é muito mais envolvente, é muito mais eficiente também, né, de forma bem prática. Desculpa, Renato, gera uma coerência para tudo que a marca faz, né? Porque ela sempre recorre ao seu propósito com verdade absoluta. Então, essa determinada ação de ativação, essa determinada promoção, esse novo produto que a gente vai desenvolver, como ele se conecta com o propósito? Não se conecta? Fica fora de contexto. Exatamente. Era o que tu dizias de ser a âncora de tudo o que se faz, basicamente. Exato. Sempre que se vai fazer alguma coisa tem que se ter isso em conta, de outra forma é sair, ir fora do que a empresa é. Perfeito. Bom, num terceiro momento, a gente vai falar um pouco sobre o posicionamento da marca. Então, tanto sobre o posicionamento de mercado, definir qual é a prateleira, o posicionamento de mercado é a posição relativa que a minha marca vai ocupar na cabeça do consumidor. Então, a gente faz essa analogia. É a prateleira que a gente quer estar, é a gavetinha que a gente quer estar. A gente tem a gaveta do restaurante, dentro da gaveta do restaurante a gente tem uma nova gaveta, que é a gaveta do bistrô, é a gaveta do fast food, é a gaveta da manteigaria, não sei qual que é a... Tô tentando puxar um... Sim. Mas, enfim, a gente tem todas essas gavetinhas, né, do bar e tal. E aí, qual que é a gaveta que a gente quer ocupar? Se é uma gaveta já existente ou se é uma gaveta que a gente vai criar uma nova gaveta, e aí eu puxo uma referência que é super legal, que é o da Estratégia do Oceano Azul, né? Que é um livro onde o principal case que ele explora é o do Cirque du Soleil. A referência, a gavetinha é do circo, mas aquilo está longe de ser um circo convencional. Eles criaram uma outra gaveta, uma outra prateleira, e do ponto de vista de mercado, eles estão posicionados como um high quality entertainment. Enfim, criaram uma nova coisa que não tem nenhum competidor, que é uma gaveta só deles. Então, a gente passa por toda essa discussão de entender qual que é o posicionamento de mercado, qual que é a posição relativa que aquela marca vai ocupar. Depois o Luiz pode falar um pouco do posicionamento do CrossFit, que ele falou, que sim. É um posicionamento interessante, que não é apenas um box de CrossFit, né? E a gente tem o olhar também do posicionamento de marca e comunicação. Então, a gente vai explorar quem são os clientes, e aí mapear mesmo quem são, né, todos os perfis dos clientes, as necessidades desses clientes, o que a gente entrega de benefício, de benefícios, né, benefícios funcionais e emocionais, quais são os principais competidores e por que eles são, no que eles são melhores ou piores, e entender esse contexto. E entender o que nos faz único, quais são os nossos diferenciais únicos, o que olhando para a concorrência, só nós conseguimos entregar, ou nossa empresa conseguirá entregar num nível muito superior aos outros, que também tem a ver com o que eu estava falando, a referência do Oceano Azul, né, da matriz de valor. Então, por onde que a gente vai se diferenciar, o que a gente vai entregar em muita alta qualidade, que é realmente o que nos vai fazer únicos, especiais, e é onde vai pautar o nosso discurso, um discurso de posicionamento. Ele vai ser muito orientado tanto pelos benefícios, um pouco pelas necessidades desses clientes, mas muito pelo que nos faz únicos, pela nossa proposta de valor. Bom, e aí a gente segue com algumas metodologias, e aí tudo isso, Miguel, é legal falar que o nosso processo ele é muito colaborativo e muito co-criativo. Tudo isso que a gente está falando não acontece com a nossa equipe de designers fechados dentro da agência, só a gente. Pelo contrário, o cliente ele faz parte do processo de construção do início ao fim. A gente faz várias reuniões, workshops, né, de cocriação, junto com o cliente, estimulando e facilitando para que eles
construam junto com a gente, porque a gente é muito perceptível, precisa ter o dedo do cliente, ele é parte da construção, ele traz o conhecimento do segmento, da história da marca, de todo o contexto, muito maior do que nós, Claro. meros designers, né? Claro, então a gente acredita muito nisso. Bom, a gente passa, depois de ter passado por essa discussão de posicionamento, para uma discussão de personalidade, então a gente vai entender todas as características de personalidade, e aí é uma brincadeira, né? Não uma brincadeira séria, mas é uma brincadeira, mas é um exercício de imaginar a marca como se fosse uma pessoa. Exato. Né? E a gente acredita muito nisso, né? Marcas são pessoas, são feitas de pessoas para pessoas, e a gente acredita muito em humanizar a marca, em colocar características, em atribuir características humanas para aquela marca. Então a gente faz um exercício mesmo de pegar, essa marca é séria ou ela é extrovertida, ela é moderna ou ela é tradicional, enfim, Sim. e a gente faz um exercício grande para poder atribuir e fechar em características-chave que a marca é, que define a marca, e que ela não é, que nós precisamos passar longe e nunca seremos, nunca poderemos nos expressar dessa forma que não diz respeito, que não tem a ver com a nossa marca. Depois a gente usa uma ferramenta que talvez seja uma das ferramentas mais utilizadas no brand, muito utilizada na comunicação, que são os arquétipos, né, que nascem lá na psicologia com Jung e sofreram alguma adaptação e são muito utilizados, né, uma ferramenta muito utilizada no mundo do brand, que é a gente olhar para todos aqueles arquétipos e entender quais características de cada arquétipo tem a ver com a marca e vão direcionar tanto o processo de criação quanto o processo de manutenção. Então, o mago, o criador, o explorador, todos aqueles 12 arquétipos, aquelas imagens comuns, vamos cair para dentro deles e entender o que a nossa marca tem de cada um deles, né? Tudo isso atribuindo significado para a marca, né? Dando significado, dando personalidade, dando características. Depois disso a gente fala sobre as posturas de marca, e aí é um exercício muito legal, muito divertido, uma ferramenta que a gente puxa lá do Adam Morgan. Adam Morgan é um dos grandes estrategistas, ele é um britânico que tem um grande estudo de marca e tem um projeto chamado Eat the Big Fish, que tem um livro, tem um blog, enfim, que ele fala das Challenger Brands, né? As marcas que estão desafiando o segmento de algum modo. E essa ferramenta a gente usa muito para pautar o discurso, a forma como a marca se apresenta, a forma como a marca vai se apropriar de uma narrativa geral ali da categoria e vai desafiar aquilo e vai falar, categoria, vocês estão fazendo errado, o jeito certo de fazer é esse aqui, enfim. É um exercício bem interessante também. A gente tem as posturas de verdadeiro e humano, de Davi o Brigão. Davi o Brigão é aquela postura super agressiva que olha para o gigante do segmento e fala, eu sou o pequenininho aqui e tô te desafinando, gigante do segmento. A postura que a Pepsi adotou durante muito tempo contra a Coca-Cola, enfim. Eu só tenho uma questão antes de continuares, que ao falarmos assim, parece que é um processo comprido, obviamente, mas depois não recebem muitas vezes alguma empresa ou uma pessoa a dizer, mas eu não tenho tempo para isto, como é que podemos encurtar esta situação? E se não vos acontece, assumo que já vos tenha acontecido algumas vezes. Perfeito, assim. E como é que vocês, quando isso acontece, se aconteceu, como é que vocês resolvem esse problema? Assim, a gente é normal a gente receber ligação de pessoas, empresas querendo fazer logo. Oi, Look and Feel, vocês fazem logo? Que é aquela ideia de, eu estou criando uma marca, eu estou começando um negócio, eu preciso de um logotipo, uma identidade visual. E a gente, claro, vai entender, mas se a pessoa realmente só precisa de um logotipo, ela não está interessada em olhar para o branding dessa forma que a gente está conversando aqui, dessa forma mais ampla, global, a gente
já aí, tá, então esse não é o nosso jeito de fazer, a gente pode indicar esta ou esta pessoa, este designer, que vai te entregar o que você está procurando, que é só um logo. A gente não abre mão de passar por todo o nosso processo, não abre mão, mas é comum que as pessoas, empresas, empresários cheguem para a gente com muito pouco tempo, falem, ó, não dá, eu não consigo esperar 60, 90 dias, eu preciso de lançar o meu produto, minha marca, ou eu tenho pouco tempo, enfim. O que a gente consegue fazer são sprints, toda essa metodologia que eu estou te falando, são reuniões, né, como eu falei, workshops co-criativos, a gente pode fazer isso num formato mais maratona, digamos assim. Então, vamos nos reunir 3, 4 dias seguidos, uma semana inteira, e vamos fazer isso de uma forma a acelerar todo esse processo. A gente faz muita questão que os sócios todos estejam presentes na reunião, mas também algumas vezes a gente lida com alguma situação, tá, eu tenho uma agenda muito complicada, não vou poder estar em todas as reuniões, então participa de algumas, mas todas as pessoas, a diretoria de marketing, todos os gestores e eventualmente outros sócios participam de todo esse processo de cocriação. Mas, assim, não abrimos mão mesmo de passar por todo esse processo, porque precisa fazer sentido, precisa ter essa construção para a gente garantir que o resultado lá, que a pontinha do iceberg, que o entregável, ele esteja de acordo com os objetivos de negócio, com os objetivos da empresa. E aí eu acho que tem uma posição, um ponto que é muito importante, que é entender qual que é a proposta de valor para o branding. Ele não pode ser comparado a um serviço de design, puramente. Então, se existe na mentalidade, já existe uma construção, um significado de que branding é um serviço de design, como assim você está me pedindo como você está me pedindo 60 dias para construir uma logo que você entra em qualquer plataforma de freelancers, tem por 100 euros para anteontem. Então, nesse momento, acho que tem uma percepção que é muito interessante, que é o branding. No começo, o Renato falou que é uma ferramenta de negócio. Eu vou colocar aqui agora como uma ferramenta estratégica. Então, ela tem que ser vista como uma consultoria. Ela tem que ser vista como um momento onde você vai mexer muito nos entendimentos e verdades da marca. Essa é uma diferenciação interessante para falar sobre isso. Precisa haver uma consciência sobre o processo. É nosso papel, né, Renato, como prestador, mostrar essa diferença. Não é, são dois campos diferentes. Mas normalmente isso está claro normalmente nas primeiras reuniões que vocês têm, ou na primeira reunião que vocês têm, isso está claro na mente de quem vos contacta, de que vai ser esse processo, ou não? Olha, caso Europa especificamente agora, principalmente Portugal, em geral não. O que está instalado é branding, é um serviço de design. Ok. E mesmo assim, o que já aconteceu também foi, quando perceberam do que se tratava, não, eu não preciso disso, não é preciso. Então, eu só precisava mesmo que desse uma atualizada na marca de forma mesmo ligada ao design, e a liberdade do dono de negócio, do gestor, de já ter um conjunto de entendimentos que ele acha que é inteligente o suficiente para atender ele naquele momento. E faz, certo. E quando ele percebe o valor de que, por exemplo, não, eu preciso de algo a mais do que além essa parte do design, eu preciso que vocês parem, entendam o meu negócio, e por vezes, eu não queria saber do Renato, mas por vezes eu também recebo pessoas que estão procurando uma logo, e quando eu faço perguntas básicas sobre esse processo de branding, ou seja, procurando entender o modelo de negócio, procurando entender o planejamento dele de estratégia mesmo, de projeto, de marca, ele não tem as perguntas, ele não tem as respostas. Ou seja, então, e quando eu faço isso, ele, entendi agora o que o branding faz. Pronto, então percebe que ele não tem visibilidade sobre o próprio modelo de negócio, ele consegue ver essa outra escala do branding. Eu acho que assim, aqui a gente tem muitos casos e eu acho que, é claro, não é uma regra, mas é uma tendência que médias e grandes empresas têm bastante clareza do que é branding, né? Eu acho que empresas que estão mais estruturadas, empresas que
tem muita clareza do seu modelo de negócio, do seu modelo de gestão, do seu processo de vendas, que tem realmente estrutura e tempo de mercado, enfim, pessoas experientes que estão à frente daqueles negócios. Geralmente, esse perfil de empresa tem bastante clareza do que é branding. E as micro e pequenas ali, empresas iniciantes, aí tem mais esse... ainda tem esse entendimento de que branding é só uma identidade visual, é só um logotipo, e é um processo de educação mesmo. Isso acontece muito, como o Luke falou, da pessoa chegar, preciso de um logotipo, a gente começar a provocar, a conversar, a entender, a explorar aquele desafio de negócio e aí construir esse entendimento na cabeça daquela pessoa, daquele gestor, daquele empresário, que o brand é uma coisa muito mais profunda, é uma consultoria de negócio, ele não vai falar só de uma entrega de design gráfico, mas de uma entrega de valor em todas as esferas do negócio. Eu tenho percebido, e a gente falava sobre isso ainda essa semana aqui, lá com o nosso time, que eu acho que o branding, ele está em outro momento, ele é uma disciplina, uma coisa cada vez maior, cada vez mais que pequenas, não é uma coisa mais exclusiva das grandes empresas, como era na década de 60, 70, 80, 90. Hoje existem muitas especializações, existe uma oferta grande de estúdios de design, de fornecedores, bons fornecedores. Aqui em Brasília, nós somos um dos bons, acredito, mas tem outras opções, tem várias pessoas que estão fazendo com um entendimento muito legal e conseguem entregar isso não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas e médias, e eu acho que daqui a pouco tempo o branding vai ser uma coisa tão essencial, as pessoas vão perceber o branding como sendo uma coisa tão essencial quanto a área de gestão, de vendas, de RH e de outros aspectos tão fundamentais de um negócio, enfim, quanto esses que eu citei. Mas é isso, percebemos que é uma das dificuldades que existem, e então aqui no Brasil não sei, mas pelo menos aqui em Portugal, em que há várias pequenas empresas, assumo que essa seja uma das dificuldades que enfrentam, que é preciso quase educar o mercado para a necessidade deste serviço. Acho que a palavra é essa mesmo, Miguel, é educar o mercado, né? Então agora, se pudermos só, eu há bocadinho interrompi-te enquanto estavas a falar, Renato, acerca do vosso processo. Não sei se faltavam muitas coisas ou não. Não, algumas. A gente parou nas posturas de marca, né? Se quisermos só terminar então a vossa metodologia para depois continuar, só para ter um fecho. Não, perfeito. Então, acelerando aqui, só para a gente passar pela metodologia completa, né? Depois, arquétipo, postura de marca. Depois a gente vai falar sobre persona, e aí é uma leitura de persona que não é olhar para buyer persona, né? Não para a persona dos meus clientes, mas para brand persona, para a persona da marca, que é um exercício que literalmente, se a marca fosse com uma pessoa, como seria? Homem, mulher, quantos anos, a gente vai dar um nome, a gente vai montar esse personagem da marca, que é a tangibilização máxima da marca. E é uma ferramenta muito interessante, que ela ajuda muito no processo de construção, mas ela vira muito, assim como o norte é um propósito, assim como o propósito da marca é um norte, né, para a tomada de decisão, a persona, ela vira esse guia, esse norte, para também tomada de decisão e para os desdobramentos de comunicação. Então, vamos fazer alguma coisa, mas isso tem a ver com a minha persona? A persona da marca compraria isso? A persona da marca se comunica dessa forma? Ela falaria desse jeito? Ela usaria essa cor, né, essa embalagem? Então, a persona é uma ferramenta muito interessante também. Mas como é que vocês veem? Vocês não olham então? Isso é num processo com as pessoas da marca, não é? Em que vocês assumem que perguntam então
qual é que é a vossa persona ótima, a pessoa que vocês gostariam de servir, ou fazem umas perguntas relativamente ao público que já têm e ao que gostariam de ter? Como é que isso funciona? A gente monta a persona, como você falou, ótima, assim. Então, é o que queremos ser. Claro que isso está apoiado nos objetivos de negócio mesmo, mas a gente monta a persona, a gente até tem uma parte que a gente vai falar os defeitos dessa persona, também fazendo uma autocrítica e para ter bastante consciência do que é a marca, mas a persona da marca tem que ser uma pessoa apaixonante. Tem que ser uma pessoa que você vai querer conhecer, uma pessoa que você quer estar por perto. Então, a gente monta realmente esse personagem super desejado e que, enfim, que é o que realmente... Ninguém começa uma marca assim, eu quero fazer uma marca, mas eu quero que ela seja mais ou menos, que ela tenha uma carinha feia. Não, a gente quer que a nossa marca seja linda, seja desejada, seja incrível. Então, a persona, ela segue essa dinâmica, né, que a gente faz com os clientes. A gente vai como queremos ser, como desejamos ser, e, enfim, é sempre um exercício muito legal e 100% das vezes a gente olha para esse personagem e fala, pô, eu queria casar com essa pessoa, ou eu queria muito ser amigo dessa pessoa, porque é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito interessante. Enfim, bom, e aí, depois da persona, a gente usa uma ferramenta que é uma ferramenta muito legal, que ali a gente começa a falar de forma mais objetiva do sistema visual da marca, que é o mood board, né? Que é aquele painel visual, que é um recurso muito utilizado na moda, uma ferramenta, né? Quando vai se fazer uma nova coleção, e aí você coloca ali texturas, cores, objetos, tudo que tem a ver, sentimentos, pessoas, que tem a ver com a marca. O exercício que a gente faz pegar revistas e fazer recorte de revista procurando esses objetos, texturas, cores, padrões, pessoas que têm a ver com a marca, que têm a ver com a personalidade da minha marca, e a gente monta esses quadros, né, esses mood boards, e depois a gente consolida isso, a gente aprimora isso com a ferramenta de Pinterest, de ferramentas digitais, e a gente consolida esse mood board da marca. Então, esse é o processo completo de cocriação junto com o cliente. Chegamos no mood board, assim, quando não é sempre, às vezes a gente tem que dar um nome para a marca, né? E aí a etapa de naming vem por último também. Então, às vezes é um rebranding e a marca não vai mudar de nome. Às vezes, mesmo sendo um negócio novo, o cliente já chega com o nome. Não, o nome vai ser esse. Então, é uma etapa que nem sempre a gente vai passar, mas quando a gente passa, a gente vai fazer uma etapa de naming, que é um processo... Segue muito aquela premissa do Double Diamond, da gente abrir e fechar. Então, a gente faz uma primeira dinâmica de ideação, onde a gente vai explorar várias possibilidades, fazendo uma nuvem de conceitos, com conceitos que tem a ver ali com a história da marca. Depois a gente faz um shortlist e depois a gente vai fazer um novo exercício, que é procurar na mitologia, fazer a literação, combinação, inventar nomes. É um processo bem criativo, assim, bem de ideação mesmo, extenso. E aí uma checagem, que aí é a etapa mais... É um exercício de resiliência, porque hoje em dia é muito difícil a gente achar um nome original, um nome único. Tem nome para tudo já, de todos os jeitos. Quando você tem uma ideia genial, putz, esse nome é incrível, porra, já tem alguma coisa. Então é realmente uma das etapas mais difíceis do processo, e você está batizando o filho de outra pessoa, né? Então você tem que agradar todo mundo. É uma etapa complexa, mas muito gostosa, muito divertida também, e que também tem muito esse norte, precisa ser funcional, eficiente e ancorar e estar pautado por um objetivo do negócio, né?
E aí, por fim, a gente parte, aí sim, para a etapa de criação de uma identidade visual, de um logotipo e de toda a estratégia da marca, da identidade verbal também, né? Então, esse é o nosso processo, essa é a forma como temos feito. Essa é uma metodologia que ela é muito viva, então a gente vive aprimorando e coloca uma ferramenta nova, muda a forma de enxergar e de fazer o próprio esse canvas de persona, né? A gente já deve ter mudado para lá de 10 vezes. Claro. E então, e quanto tempo é que demora normalmente? Olha, a gente tem, em média, aí 60 a 75 dias para viver essa jornada completa e estar com a entrega final. Isso pode se estender para 90 dias, isso pode, em alguns casos, já vivemos essa loucura de tá tudo em menos de 30 dias, viver toda a jornada, fazer a criação e estar com esse entregue. A gente tem que se adaptar às necessidades do cliente, mas, idealmente, esse processo tem entre 60 e 90 dias. Como é que foi no teu caso, Luís, então? Aqui com aquele caso do CrossFit, como é que funcionou isso? Em quanto tempo é que foi? No caso do CrossFit foi o tempo normal ali que a gente coloca sempre na casa de 60 dias, foi o acordado com o cliente. Foi muito tranquilo também pelo nível de envolvimento do cliente também, então, assim, a qualidade do processo de um fornecedor, ele é também equiparado à qualidade de atenção que o contratante também traz. E nesse sentido, a equipe do CrossFit foi muito feliz e trouxeram muita energia para o processo, não só nas sessões de cocriação, mas também no acompanhar e no olhar atento para todas as etapas. Isso foi bem bacana. O curioso é que, no caso deles, a gente terminou e teve a primeira versão da marca, né, o método inteiro rodado, posicionamento, tudo aprovado com, acho que, se eu não me engano, 45 dias. Então, aí o Renato trouxe, né, os 60 dias mínimos, mas você vê, às vezes acontece da marca ter um tempo antes pronta e, de fato, aquele desejo inicial maior de ver uma marca pronta, uma logomarca pronta, ele pode acabar acontecendo antes também. Mas, de qualquer maneira, foi um processo que correu super tranquilo e também num momento muito feliz para a marca, um momento de concepção, que é normalmente um momento onde você não tem vícios, você não tem um passivo de imagem que você tenha que remediar com o novo plano de branding, você tem, em geral, para a maioria dos clientes também, muita liberdade para escolher e fornecer, né, possíveis soluções. Eu acho que isso também é mérito da pesquisa. Então, atualmente a gente está trabalhando com um projeto também, mais a nível de consultoria agora, ele ainda não decidiu se ele vai startar esse processo, e é uma página motivacional, e essa página motivacional já tinha um nome definido, que ele já trabalhava há um ano. Okay. Quando a gente foi fazer o name check, que é uma das etapas que a gente acabou rodando a título de diagnóstico, a gente descobriu várias páginas com o mesmo nome, e não só o fato de já existirem outras páginas com o mesmo nome, mas relacionadas a teorias antimotivacionais, questões de conspiração, questões de morte às religiões, à espiritualidade. Então, assim, a coerência, enfim, cada um desses pontos ataca e traz desafios diferentes para os projetos, né? E acaba sendo um momento muito vivo. Eu tenho uma frase que eu já ouvi saindo do Brasil, eu já ouvi saindo aqui também, que é a frase de esse momento e essas sessões de criação acabam virando uma consultoria estratégica, uma espécie de terapia para os donos da marca, para os gestores da marca, porque é realmente muito intenso, é muito feliz. E eu queria colocar isso aqui de novo, que é dentro da metodologia, na forma que a gente escolheu rodar o método de branding da Look, a Look ela se transforma num terceiro que facilita uma série de discussões até o ponto de chegada de uma decisão. Então, imagina, o Renato foi narrando ali 8 etapas no todo, são 8 sessões onde a gente facilita discussões e cobra uma decisão no final.
orientada, super cheia de discussões, pontos, comparações. Então, assim, é um processo que, no caso do CrossFit, rodou muito bem, e a maioria dos clientes roda com essa... O método, ele é muito natural. À medida em que ele vai avançando, e à medida que, para cada contexto, ele se adapta com uma tranquilidade boa, assim. Desculpa. Não, eu só ia pegar um gancho do que o Lupe falou, porque é um feedback que a gente recebe frequentemente dos clientes, que muitas vezes eles chegam e estão muito preocupados com o entregável, né, em si, lá, o final, e eles falam pra gente, poxa, viver esse processo com vocês, viver essas 8 sessões foi incrível, foi uma terapia, foi o principal entrega de valor que vocês poderiam ter foi nos provocarem desse jeito e fazer com que a gente tivesse essas discussões tão relevantes para o negócio que a gente teve aqui. Então, é muito legal. E, assim, não foi uma vez, não foi 2, nem 3 que os feedbacks que os clientes falaram para a gente, pô, isso aqui é uma terapia. É como uma terapia para empresas, é uma sessão de... Vocês, no fundo, qualquer que faça este trabalho, no fundo obrigam as pessoas a pensar acerca do negócio. Muitas vezes o que fazem é trabalhar, e entram a trabalho ou começam e só estão a trabalhar no negócio e não pensam acerca do mesmo. Portanto, vocês no fundo obrigam a que pensem e no fim que haja alguma ação, alguma conclusão e alguma ação a tirar daí. É exatamente isso, Miguel. E assim, pensar no negócio sob perspectivas que eles nunca antes pensaram. Às vezes são empresas que já existem há 30 anos, o mesmo dono, e a gente coloca essa coisa de qual que é a personalidade. Vamos montar a personalidade. Em 30 anos de negócio, 50 anos de negócio, o cara sabe todos os detalhes do negócio dele, e ele nunca pensou no negócio dele sobre aquele ângulo, sobre aquele ponto de vista, sobre aquela perspectiva. Então é muito legal. E é um processo que ajuda muito o dono de empresa, o gestor, a tirar alguns vícios também, ou então preconceitos que ele tem sobre um determinado produto. Eu diria que uma das marcas do Brasil pelo mundo é o pão de queijo, né? Pão de queijo é uma comida típica, e quando a gente fala de comida típica, a gente já consegue pensar em umas 20 aqui espalhadas pelo mundo, e que conseguem se conectar intimamente com a cultura de um lugar e com a bandeira e com aquele jeito de ser de um determinado povo. E a gente também está trabalhando com uma marca tem acompanhado, está ainda em fase comercial, mas é uma marca de pão de queijos em Portugal, que tem um nome completamente fora ali de contexto para o que eles estão propondo, e também eles estão baseados em todas as verdades que eles têm no Brasil. Okay. Eles nunca pararam para fazer nenhum tipo de análise contextual do padrão de consumo do português, do europeu, dos mercados mais próximos que eles vão atacar. E aí, nas primeiras conversas que a gente já teve, para alguns pensamentos que a gente foi desenvolvendo, essas verdades deles se transformaram em apostas e não escolhas conscientes. Exato. Então, isso... o branding ele também acaba questionando muito isso. A gente tem que... E aí até aquele check-in, né, Renato, dos processos, muita mente aberta, não existe certo ou errado nas discussões, a gente está sempre procurando uma discussão mais interessante do que a anterior. Então, é um momento onde a gente tem que mesmo todo mundo deixar todas as opções como se estivessem a ser feitas, sabe? Acho que é um processo bem bacana nesse sentido. E a própria marca é algo que vai sempre desenvolvendo, portanto... mesmo depois do vosso trabalho estar feito dos primeiros dos 60 dias ou assim, a marca naturalmente que depois vai evoluindo. Vocês acompanham passado, sei lá, normalmente passado algum tempo as pessoas voltam para vocês para ver se está tudo ok, ou vocês têm um acompanhamento relativamente às marcas, ou nem por isso? Não, a gente faz sim, depois desse processo e de todas as decisões tomadas e do name dado e a estratégia definida, identidade verbal e visual definida, a gente faz um processo de implementação, então a gente precisa dividir isso com todas as áreas da empresa, né? A gente precisa que a área de vendas entenda o que é o brand, como isso impacta no dia a dia dele,
assim como financeira, assim como RH. Então, tem essa parte de implementação. Muitas vezes, a gente vive essa jornada de branding e a própria Look and Feel, mais um outro braço, toca a implementação da comunicação, então vai vivendo ali no dia a dia. É o cenário ideal, né? Exato. Tem alguns casos desse na rede, mas nem sempre é assim. E também tem esses casos de que as pessoas voltam para poder dar uma oxigenada, ou porque já mudou tanto que precisa revisitar mesmo. Algumas coisas, como, por exemplo, eu falei da Bienal do livro, né? É uma grande feira do livro, a principal aqui de Brasília, um evento bem grande. Eles têm uma necessidade, por essa característica de evento, a gente criou uma identidade institucional que vai ficar para sempre, uma marca, que não para sempre, né? Mas que é uma solução mais de longo prazo. Mas eles precisam, a cada edição, a cada 2 anos, de uma identidade visual nova, de um conceito novo. Então, estamos falando, hoje, inclusive, vamos fazer a primeira reunião aqui com o pessoal para falar da Bienal de 2020, que é para justamente discutir qual que vai ser a identidade visual, qual que vai ser o conceito que a gente vai trabalhar, quais vão ser as entregas de ponto de contato, fazer um novo mapeamento dos pontos de contato para a gente melhorar o que não ficou bom ou tão bom quanto gostaríamos em 2018, então a gente faz esse acompanhamento também. Mas é isso, como você bem falou, Miguel, assim, o branding, ele é um processo contínuo, né? Branding, né? ING, ele é contínuo, é muito importante que a empresa, a diretoria, os sócios comprem isso, porque eles são os grandes guardiões dessa marca, né? E para ele funcionar, para ele fazer sentido, ele precisa realmente fazer parte do negócio, realmente pautar as decisões do negócio e ser vivido ali no dia a dia. Há algum sítio onde as pessoas possam ver o vosso trabalho? Claro, eu vou dividir com você o link. A gente temos um portfólio no ar, que ele está hoje no Behance. A gente está reformulando o nosso site, mas eu vou te passar o link com o nosso portfólio. Eu vou te passar alguns cases também que já estão construidinhos, esse inclusive que eu citei e alguns outros. E aí você divide aí com o pessoal. Muito bem. Olhem, Luís e Renato, muito obrigado por este tempo. Já não sei se já repararam, já passou mais de 1 hora desde que começamos a falar. Foi mesmo muito tempo, mas olhem, obrigado. E Renato, tu tens o resto de um ótimo dia, tu tens o resto de uma ótima tarde, Luís, que já é diferente. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, um grande abraço. Valeu, tchau.